Olha, é raro ver um final de temporada que divide tanto a galera quanto o da segunda temporada de Pacificador. Sério, de um lado, gente achando que foi um desfecho emocionalmente perfeito. Do outro, uma galera falando que foi uma decepção gigantesca. E isso, claro, gerou uma briga daquelas na internet. Então, bora mergulhar nisso para entender o que aconteceu. Pois é, de um lado da trincheira, a gente tem reações assim bem viscerais. A sensação pra muita gente foi que a série vinha numa crescente, sabe, com episódios super aclamados, e aí simplesmente não entregou no final. A frustração foi enorme, principalmente com as pontas que ficaram soltas e as expectativas que foram pro ralo. E aí, no outro extremo, a gente viu uma visão completamente diferente. Muita gente defendeu que o final foi, na verdade, muito corajoso, que ele focou no que importava, os personagens, valorizou o drama, o desenvolvimento emocional, em vez de só mais uma cena de ação explosiva. E aí fica a pergunta, né? Quem tá certo? Bom, para tentar entender essa treta toda, a gente vai analisar ponto a ponto o que causou essa divisão. Bora começar então pelo começo, a reação do público. E a melhor forma de ver isso é com números. Porque olha, a mudança na recepção não foi nada sutil. Foi uma queda bem brusca, que mostra direitinho o tamanho do racha que esse final causou. É impressionante. O penúltimo episódio foi um sucesso absurdo, um dos mais aclamados da série, com nota 9.2 lá no IMDb. Aí chega ao final e a nota despenca para 6.8. Cara, é a nota mais baixa da série inteira, e com folga. Essa queda repentina é basicamente o sintoma da febre, a prova de que alguma coisa muito séria aconteceu ali para dividir tanto as opiniões. Ok, e no centro de toda essa discussão, claro, tá ele, o protagonista. A jornada do Christopher Smith nessa temporada foi sobre o que, afinal? Redenção? Outra coisa? E a grande questão é, o final entregou uma conclusão à altura dessa jornada? E aqui a gente tem os dois lados da moeda bem claros. De um lado tem a galera que diz o seguinte, a temporada nunca foi só sobre redenção, mas sobre a busca desesperada do Chris por amor, por aceitação. E por essa lógica, a intervenção dos amigos, a declaração da Harcourt, tudo isso foi o clímax emocional que ele precisava. Mas aí tem o outro lado que critica duramente isso. Eles dizem que a resolução foi passiva, que as coisas foram resolvidas para ele e não por ele. O Chris não fez uma escolha ativa para mudar, sabe? As coisas só foram acontecendo com ele até que o roteiro disse, pronto, acabou. Quem defende o final bate muito nessa tecla. O argumento é que se a pessoa esperava uma batalha épica de super-herói, ela simplesmente não entendeu a série. A proposta desde o primeiro episódio, segundo eles, era ser um estudo de personagem, e o final foi coerente com isso, focando no drama do homem, do Chris, e não nas ações do anti-herói, o pacificador. Só que a crítica a esse ponto é pesada. A questão central é a falta de agência do personagem. Pensa bem, um pouco antes de ser salvo emocionalmente pelos amigos, ele estava pronto para largar todo mundo para trás, de novo. Ou seja, a resolução não partiu dele, de uma mudança interna. Veio de fora. E para muita gente, isso soou como um atalho do roteiro. Uma solução fácil demais. Beleza, agora vamos entrar num dos pontos que talvez tenha gerado mais reclamação. A sensação de que o episódio final não era bem um final para a temporada de Pacificador, e sim um grande comercial para os próximos projetos do universo DC. Isso foi um verdadeiro balde de água fria em muita gente. Porque, a temporada passou um tempão construindo o mistério dos nazistas da Terra X, a ameaça do irmão do Chris, o Keith, que sobreviveu e estava vindo para se vingar, e aí no final, nada disso importou. Simplesmente largaram tudo de lado. A história virou a chave completamente para introduzir duas coisas novas do nada: Checkmate e Salvation. Vamos por partes. Primeiro, eles formam o tal do Checkmate. O que é isso? Basicamente, a equipe do Pacificador, com umas caras novas ali, resolve montar a própria agência de espionagem. Pra quem não tá ligado, isso vem direto dos quadrinhos e já posiciona essa galera pra ter um papel bem importante no futuro do DCU. E depois vem o grande gancho pro futuro. O Rick Flag Sr., que a gente descobre que estava sendo manipulado pelo Lex Luthor o tempo todo, acha uma dimensão que funciona como uma prisão, chamada Salvation. E a primeira coisa que ele faz é o quê? Manda o Pacificador pra lá, sozinho. Isso não é só um gancho para o próximo episódio, é a adaptação de um arco famoso dos quadrinhos, o Salvation Run. Ou seja, uma placa de neon piscando. Vem aí um grande evento no DCU. Aí, quem defende diz que essa preparação toda não foi jogada ali à toa, que tudo tá conectado, sabe? A decadência do Rick Flag, a equipe precisando de um novo propósito com o Checkmate,
E até o Chris sendo forçado a encarar o passado dele através da vingança do Flag, tudo faria parte do desenvolvimento dos personagens. Só que a crítica, especialmente da imprensa especializada, não perdoou. Essa citação aí resume perfeitamente o problema. A sensação de que a história que a gente estava assistindo foi sacrificada em nome da próxima história. Isso é uma reclamação super comum nesses universos compartilhados, né? A obra do momento acaba parecendo só um trailer gigante pro que vem a seguir. E mas muita gente sentiu que Pacificador caiu de cabeça nessa armadilha. E não foi só a história que dividiu a galera, não. As escolhas de estilo também foram ponto de discórdia, principalmente uma decisão bem específica que tomou um tempo precioso do episódio final. É isso mesmo, a gente tá falando de 2 videoclipes inteiros, completos, no meio de um final de temporada. Sério, o episódio apresentou números musicais com as bandas Nelson e Foxy Shazam. Numa finale que já estava sendo criticada pelo ritmo, essa foi uma escolha, no mínimo, ousada. E que muita gente simplesmente não engoliu. A crítica foi pesada, como essa aí que a gente está vendo. A percepção de muitos foi de que o diretor foi autocomplacente. Sabe que ele estava mais a fim de mostrar a playlist dele do que de fechar a história. E até levantaram a bola de que ele estava filmando a série e o filme do Superman ao mesmo tempo e que isso pode ter tirado o foco dele do final de Pacificador. Mas, de novo, tem o outro lado. Tem gente que simplesmente amou essa escolha. A defesa é que os números musicais não foram aleatórios, eles serviram para aprofundar a relação do Chris e da Harcourt. E que foi uma decisão consciente de focar na emoção, nos personagens, em vez de só entregar mais uma luta genérica, cheia de CGI, como a gente vê em todo lugar. E, pra fechar, a gente precisa falar do elefante na sala, o hype, a expectativa. Porque a forma como o final foi vendido, principalmente pelo próprio criador, pode ter sido um fator crucial para toda essa recepção dividida. Então, o ponto central é esse aqui. Durante a temporada inteira, o próprio criador, o James Gunn, ficou nas redes sociais prometendo surpresas gigantes, momentos insanos, participações especiais. Isso, claro, criou uma bola de neve de teorias, tinha gente esperando o Superman e o Brainiac, todo mundo. E aí, quando o final se mostrou mais contido, mais introspectivo, a decepção foi quase inevitável. E muita gente culpou justamente esse hype exagerado. No final das contas, sabe? Essa polêmica toda do final de Pacificador acaba sendo um retrato perfeito de um dilema que a gente vive hoje no entretenimento. É essa tensão constante entre contar uma história fechadinha, com começo, meio e fim, e ao mesmo tempo ter que deixar um monte de portas abertas, plantar sementes para outras produções, servir a um plano muito maior. E é essa a pergunta que fica no ar. Esse final de Pacificador meio que força a gente a pensar no que realmente se quer de uma história. Preferimos a satisfação de uma conclusão bem amarrada, aqui e agora, ou a empolgação de uma promessa para o que vem depois? A resposta, como esse final deixou bem claro, muda muito de pessoa para pessoa.